Direto ao ponto. Direto ao ponto com a Cíntia Agostini, economista e presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, com quem a gente conversou no último domingo, aqui durante a nossa cobertura das eleições 2024, quando ainda estavam votando as pessoas. A Cíntia, inclusive, votaria depois. E agora a gente já tem os resultados. Saber se teve surpresa, saber daquilo que a gente pode esperar daqui para frente, tanto por parte dos vereadores, mas especialmente por parte dos prefeitos eleitos aqui da nossa região, e o pensamento regional também, né, Cíntia, que é algo que a gente há muito tempo bate na tecla, mas me parece que nesse momento é ainda mais importante diante de tudo que o Vale tem passado nos últimos anos. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, os nossos ouvintes. Ricardo, deixa eu te contar que depois que eu saí daqui no domingo, eu fiquei 1 hora na fila para conseguir votar, porque eu estava numa das sessões que teve problema na urna e foi reliciarizada. Foi assim. A minha sessão... Mas tu não desistiu, tu ficou lá esperando. Eu fico lá, com certeza não desistiria. A minha sessão já é uma sessão que tem, assim, sempre teve um pouco de fila, né? Mas no domingo de manhã, contamos aí 1 hora de fila. Ok, passado isso, a gente viu, né? Eu acho que isso é importante, alguns problemas tecnológicos e que são do processo, a questão é a agilidade de como se resolve. Uma abstenção, que, por exemplo, aqui em Lajeado foi bastante alta, mas a média regional aí passou dos 15%, 16%, e aí compreender isso também, eu acho que no nosso caso, e no caso do Rio Grande do Sul, tem um efeito enchente, né, gente? Muitas urnas trocaram de lugar, muitas pessoas tiveram que se deslocar, e aí elas acabaram não votando, e algumas realmente, como diz o Ricardo, desistiram. Passado tudo isso, né, a gente vê uma perspectiva das pessoas. Bom, alguns, obviamente, comemorando, e é a minoria, porque no caso dos vereadores, em média, era de 4 a 5 vereadores candidatos por vaga. No caso dos nossos prefeitos, um pouco menos, mas a gente vê uma parte comemorando e uma grande maioria tentando avaliar, né? Tentando avaliar o que aconteceu. Me parece que, assim, em termos de partidos políticos, o Vale do Taquari continua, né, demonstrando quais são os maiores partidos que elegem, historicamente, prefeitos e prefeitas aqui na nossa região. Acho que a gente tem um ganho com mais prefeitas, nós falávamos sobre isso, e é muito importante a representação feminina. Então, é a primeira vez na nossa história que a gente tem 4 prefeitas, né, eleitas. Se nós considerar Santa Teresa, é a 5ª prefeita numa região muito próximo, um município muito próximo a gente e que se identifica com tudo que nós vivenciamos aqui. Obviamente, para estes prefeitos que renovam os seus mandatos, aqueles que foram eleitos, tem um desafio gigante, né? Um desafio gigante que está posto. Muitas coisas, quem passou a enchente, passou ela junto com a sociedade, mas aí o foco agora, que é o foco da reconstrução, de repensar cidades, de fazer planejamento numa outra condição. É desafio, mas eu tenho clareza que são ótimas oportunidades de nós repensarmos, né, cidades que aqui a gente pode usar diferentes conceitos, mas que deem conta de uma resiliência maior para esses eventos extremos, que sejam mais sustentáveis, que tenham condições melhores de atender a sociedade, de uma forma geral, mas nesses eventos extremos. Um olhar que me parece que é muito especial, no caso dos nossos municípios, principalmente aqueles mais agro, com o nosso produtor rural, né, com o agronegócio. Nós não podemos esquecer que 40% das propriedades do Vale do Taquari foram atingidas de alguma forma com as enchentes. Então, este olhar é um olhar necessário. Obviamente, um olhar para aquilo que vai ser necessário nos municípios de atração e de manutenção de negócios, que esse é um processo que vai acontecer, e de manutenção da mão de obra, das pessoas trabalhando, já que ainda a gente tem pessoas em alguns municípios vivendo em abrigo, alguns setores, como o turismo, que a gente vai ter que, de novo, novamente, né, fazer retomada, e para alguns municípios é um aspecto bastante forte. E, obviamente, né, questões que estão postas, que são grandes desafios, as questões habitacionais, as questões de mobilidade, né, de deslocamento das pessoas e da estrutura pública e dos equipamentos públicos para atender a sociedade, porque a gente ainda tem muitas escolas que não estão conseguindo atender adequadamente, postos de saúde, as próprias estruturas do município, né, tanto em termos de executivo como legislativo. Talvez a grande questão aqui é nos prepararmos para aquilo que a gente vai vivenciar em termos de desastres. A gente viu enchente, mas a gente viu deslizamento em função da chuva, mas nós podemos ali na frente estar falando de novo de seca, de vendavais e assim por diante. E talvez aquilo que Ricardo cita no início da fala dele, que para nós é o mais presente disso tudo e para eu encerrar.
Muitas dessas demandas são demandas, sim, locais para atender a comunidade, mas boa parte delas é uma decisão estratégica regional. Quando a gente olha para o tema da mobilidade, da logística, quando a gente olha estratégias do turismo, quando a gente olha estratégias para os nossos produtores, quando nós pensamos isso, nós temos que ter uma tomada de decisão que seja regional para que a gente consiga dar respostas mais adequadas depois lá na ponta para a nossa comunidade. Muitas promessas e muitos compromissos foram feitos. Eu acho que é isso. Agora é olhar para esses compromissos e entender como implementá-los da melhor forma, olhando para o local, naquilo que é o local, mas também se articulando regionalmente para aquilo que são demandas regionais. Cíntia, se a gente pudesse fazer não vou dizer uma lista completa, né? Mas ali, sei lá, primeira, segunda, terceira, as prioridades, assim, para reerguer o Vale agora, o foco teria que ser total, pelo menos inicialmente. Sim. Sim. Casas, se a gente olhar na perspectiva do indivíduo, das famílias, é habitacional, né? Assim, repensar, porque tem muita gente que não está em abrigo, mas está em aluguel social. Se não está em aluguel social, se mudou para outro lugar porque não conseguiu ficar. Então, se a gente olhar na perspectiva das famílias, me parece que é a questão habitacional. E um atendimento psicossocial. Essas pessoas estão precisando, né, se recompor também. E no caso das questões públicas, é a infraestrutura e dos equipamentos públicos municipais e a mobilidade e a logística olhando regionalmente. Me parece que é nesse foco. Assim. Juntas ali no primeiro... Isso, porque assim, é num foco indivíduo, família, um foco comunidade, daí olhando para o atendimento público, e o foco regional da mobilidade e logística para nós conseguirmos dar conta da nossa região. Você falava no domingo que começariam, através do Codevate, a falar com os prefeitos eleitos a partir de ontem, segunda-feira. Claro que não deve ter conseguido falar com todo mundo e tem a proximidade com alguns municípios mais aqui próximos de Lajeado, alguns talvez os maiores municípios, pela liderança que essas pessoas já têm ou que vão passar a ter quando houve troca, né? Como é que está sendo isso? O que projeta daqui para frente em termos de Codevate, Cíntia? A gente já começou a fazer esses primeiros contatos, obviamente felicitando aqueles que foram eleitos, né? Nos colocando à disposição. Um convite já para aquilo que a gente tem amanhã, né, gente? A gente tem amanhã a primeira Assembleia da Consulta Popular, lá no Auditório do 11, a partir das 10 horas. E esse é um convite a todos nessas condições, para daí, né, efetivamente ajudarmos e contribuirmos naquilo que eles entendem necessário nesse processo de transição e principalmente, a partir de 25, nós nos olharmos como parceiros nessa perspectiva, que é uma perspectiva de acompanhamento, de atendimento e de ajuda quando se trata de local, mas principalmente de definição e trabalho pelas prioridades que são prioridades regionais. Obrigada, Cíntia. Até a próxima. Até a próxima, gente. Uma boa semana a todos. Semana que vem a gente se fala. Um beijo a todos. Um beijo. Cíntia Agostini participa conosco, economista, presidente do Codevate, participa conosco sempre às terças-feiras aqui no Troca de Ideias.